Você pode não perceber, mas esse cansaço que você sente não é só físico, é da alma. Você olha para a sua vida e pensa: eu não aguento mais ser assim. Não aguento mais tentar e falhar. E no silêncio, quase como um sussurro quebrado, você diz: Jesus, eu estou muito cansado dessa vida. Mas e se eu te dissesse que esse cansaço não é o fim? E se isso for exatamente o momento em que Deus começa a te alcançar de verdade? Porque às vezes, quando tudo em você desiste, é aí que o céu começa a se mover. Você acha que está no limite, mas talvez esteja no início de algo muito maior. Você pensa que esse cansaço significa que você é fraco, mas na verdade, ele revela o quanto você tem lutado em silêncio. Você acredita que está falhando na vida, mas o que está acontecendo é que você está tentando carregar tudo sozinho, sem perceber que nunca foi chamado para viver assim. Esse peso que você sente no peito não é só frustração, é o acúmulo de expectativas, comparações e promessas que você fez, tentando ser alguém que ainda está em construção. Você pensa que está atrasado, mas Deus está trabalhando em um ritmo que você ainda não entende. Você olha para os outros e acha que todos estão à frente, mas você está vendo apenas o que eles mostram, não o que enfrentam escondidos. Existe uma diferença entre parecer bem e realmente estar em paz. Talvez o que você chama de fracasso seja, na verdade, um processo de alinhamento. Porque Deus não está interessado apenas no que você faz, mas em quem você está se tornando enquanto tudo isso acontece. E isso leva tempo. Lembra quando Davi foi ungido rei? Ele não assumiu o trono imediatamente. Houve anos de espera, dor e preparação. Isso não foi atraso, foi formação. Você pensa que precisa mudar tudo de uma vez, mas Deus trabalha no detalhe, no pequeno, no invisível, porque é ali que a transformação verdadeira começa. Não no barulho das grandes decisões, mas no silêncio das escolhas repetidas. E talvez o seu erro não seja tentar demais, mas esperar resultados imediatos de processos que são espirituais e profundos. O que você está vivendo não é o fim da sua história. É a parte onde Deus está te ensinando a permanecer, mesmo quando tudo em você quer desistir. E isso já é um sinal de que Ele ainda está com você. Existem sinais claros de que esse cansaço que você sente não é abandono, é um chamado. Hoje você vai entender que o que parece vazio, na verdade, pode ser um espaço que Deus está preparando dentro de você. Porque quando tudo perde o sentido, é exatamente aí que algo mais profundo começa a nascer. Você pode achar que está distante de Deus, mas, muitas vezes, é nesse silêncio que Ele mais trabalha. Nem sempre a presença dele vem como emoção intensa. Às vezes, ela se manifesta como sustentação, como força para continuar mesmo sem entender. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Nem todo desânimo é fraqueza espiritual. Às vezes, é um sinal de que sua alma está cansada de viver desconectada do propósito. Na Bíblia, vemos momentos em que até homens fortes sentiram esse peso. Elias, depois de uma grande vitória, pediu para morrer porque estava exausto. Isso não fez Deus rejeitá-lo, fez Deus cuidar dele. Primeiro com descanso, depois com direção. Isso revela algo poderoso. Deus não ignora o seu cansaço. Ele entende. Talvez o que você esteja vivendo seja o início de um despertar, porque enquanto você estava distraído, seguindo no automático, você não percebia o vazio. Agora você sente, e isso dói, mas também revela. Outro ponto importante: quando você começa a questionar sua própria vida, isso não é perda de fé, é o começo de uma fé mais consciente, mais verdadeira. Você não está quebrado como pensa. Você está sendo confrontado com verdades que antes evitava. E esse desconforto não veio para te destruir, veio para te acordar. Porque Deus não está apenas tentando te fazer seguir em frente. Ele está tentando te fazer enxergar. E quando você começa a enxergar, mesmo que doa, você nunca mais volta a viver da mesma forma. Não é só entendimento, é confronto. Porque agora você percebe que esse cansaço não surgiu do nada. Ele foi sendo construído pouco a pouco dentro de você. Você continua vivendo, mas por dentro sente como se estivesse carregando algo invisível o tempo todo. E isso te desgasta. Você tenta seguir em frente, mas sempre existe aquela voz dizendo que você está atrasado, que deveria estar melhor, mais forte, mais decidido.
e sem perceber você começa a se comparar. Olha para a vida dos outros e sente que ficou para trás. Isso não só te entristece, isso começa a distorcer a forma como você se enxerga. Então você tenta reagir, promete mudar, tenta novamente, cria expectativas, mas quando falha de novo, algo dentro de você se quebra mais um pouco. E o problema não é só o erro, é o significado que você dá a ele. Você começa a acreditar que o fracasso não é um momento, é quem você é. E aos poucos, você se cala, para de falar sobre o que sente, sorri quando precisa, responde que está tudo bem, mas por dentro, você está se afastando. E esse isolamento não é só das pessoas, é de você mesmo. Você deixa de se entender, de se ouvir, de se reconhecer. E no meio de tudo isso, surge a confusão. Você não sabe mais o que quer, nem para onde está indo. Tudo parece incerto, pesado, fora do lugar. Mas espiritualmente isso carrega um sinal poderoso. Porque antes de Deus trazer clareza, Ele expõe o que está desalinhado. E talvez tudo isso que você está sentindo agora não seja o fim. Seja Deus te mostrando com amor que algo dentro de você precisa ser realinhado antes de você continuar. Você não está passando por isso à toa, mesmo que tudo dentro de você diga que sim. Esse cansaço não é um sinal de que você chegou ao fim. É um sinal de que você não pode mais continuar vivendo do mesmo jeito. Existe algo dentro de você que já não aceita mais o superficial, o automático, o vazio. E isso não é fraqueza, é despertar. Por muito tempo, você tentou se encaixar, tentou dar conta, tentou corresponder às expectativas, mas no fundo, sua alma sempre soube que havia algo fora do lugar. E agora, você sente. E isso incomoda, porque sentir exige mudança. Talvez você esteja achando que perdeu tempo, que poderia ter sido diferente, que deveria estar em outro lugar. Mas Deus não trabalha com desperdício. Cada erro, cada tentativa, cada queda, tudo foi usado para te trazer até esse exato momento de consciência. Na Bíblia, José foi traído, vendido e esquecido antes de viver o propósito dele. Nada daquilo foi em vão. Tudo fazia parte da construção. E é isso que você precisa entender agora. Sua vida não está atrasada. Ela está sendo preparada. Esse desconforto que você sente não é para te paralisar. É para te reposicionar. Deus está te tirando de uma versão sua que já não sustenta o que você foi chamado para viver. Mas isso exige coragem. Coragem para parar de fingir que está tudo bem. Coragem para aceitar que você precisa mudar. Coragem para dar passos pequenos, mas verdadeiros. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Você só precisa parar de fugir de si mesmo. Porque enquanto você foge, você se perde. Mas quando você decide encarar, mesmo com medo, algo começa a se alinhar. E aos poucos, o peso diminui. Não porque tudo mudou de repente, mas porque finalmente você começou a mudar por dentro. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a entender. Não porque tudo ficou claro de repente, mas porque algo dentro de você se acalmou o suficiente para ouvir. Ouvir além do medo, além da culpa, além da voz que sempre disse que você não era suficiente. Deus nunca se afastou de você, mesmo nos dias em que você se sentiu vazio. Ele estava lá, mesmo quando você desistiu de tentar. Ele não desistiu de você. E isso muda tudo, porque significa que sua história não terminou nos seus erros, não terminou nas suas quedas, não terminou nas vezes em que você pensou em parar. Sua história continua. E mais do que isso, ela ainda está sendo escrita com propósito.